Isso aí é coisa de polícia. Por que o Ministério Público não abre processo? O Ministério Público pode. Na Itália, quando o parlamento italiano deu mostras de estar dominado por interesses mafiosos, o Ministério Público italiano, que aqui chamavam de juízes, né, mas são promotores, são juízes de instrução, que são promotores, abriram processos na chamada Operação Mãos Limpas, em que transformou a composição partidária na Itália, caiu em cima alguns partidos desapareceram. O Partido Socialista Italiano sumiu nessa, né? E outros também. Eram associações criminosas entre mafiosos e políticos. O Ministério Público entrou. Por que o Ministério Público brasileiro não entra em cima dessa criminalidade que se verifica no Congresso brasileiro? É criminalidade. E é criminalidade, suspeita pelo menos, por parte das mesas diretoras. As mesas diretoras cometem crime, que está capitulado no Código Penal. No Senado, esses 15 anos do HC, o ato secreto. Evidente. Isso aí crime. É a mesa responsável. E se viu acontecer e sabia e não tomou providência, tem uma coisa que se chama condescendência criminosa. É capitulado lá. Ou então, prevaricação. E é disso que são suspeitos. Suspeitas desse tipo precisam ser investigadas e o poder para fazer isso, e o organismo para fazer isso, é o Ministério Público. A gente fala muito dos políticos, mas os nossos empresários, eles também não têm um pendor aí pela corrupção? As nossas empresas? Ou é diferente? Olha, a corrupção é o seguinte, alguém compra um favor de quem tem o poder de dar esse favor. Todo ato de corrupção tem, do outro lado, um agente privado. E os atos de corrupção mais deletérios são aqueles que têm empresas do outro lado, que movem mais dinheiro. A gente sempre presta muita atenção aos corruptos, mas aos corruptores, não, né? Tem que prestar atenção em ambos, né? Quer dizer, corrupção não é um crime de um só. Corrupção é um crime de dois, sempre. De um lado tem o agente público e do outro lado tem interesse privado. Ô Cláudio, os políticos se queixam de que a regra da fidelidade partidária mudou da água para o vinho e que agora eles não têm mais possibilidade de mudar de partido sem o risco de perder o mandato e querem criar uma nova janela. Você acha que essa questão da fidelidade partidária, ela é importante ou não? Ele devia ter liberdade ou é uma área que... essa é uma área difícil, né? Bom, primeiro se observe que só um indivíduo perdeu o mandato por infidelidade partidária. Até agora, 9 outros que foram julgados pelo TSE mudaram de partido, mas ficou numa boa. Agora, o problema, não existe em nenhum lugar do mundo esse negócio de fidelidade partidária compulsória, né? Isso só existe aqui por causa dessa festa da uva que o sujeito é eleito num dia, no dia seguinte ele muda de partido. Muda o governo, muda de partido. Para entrar no governo. Na base de apoio do governo. O que é um sinal de esculhambação também, né? Como é que funciona a fidelidade partidária em outros países? Se o sujeito mudar de partido, ele não é reeleito porque o eleitor não elege ele. É assim que funciona. Eu voto a em fidelidade lista. Não, mesmo que seja, a fidelidade partidária na prática. Na prática. Né? O Cláudio, nos últimos 3 governos, eu queria falar um pouquinho de política com você, Itamar Franco, Fernando Henrique e Lula. Houve estabilização da economia, crescimento do mercado interno, massificação de uma rede de proteção social. Quais devem ser as prioridades do próximo governo? Você que está numa área aí específica. Eu acho que a primeira e grande prioridade no Brasil será, durante muito tempo, distribuição de renda. O Brasil tem uma das piores distribuições de renda do mundo, né? Houve uma mudança no padrão, no desequilíbrio de renda por conta dos programas assistenciais do governo Lula, mas isso aí é fugaz e passageiro, isso aí não tem efeito de longo prazo, né? Então, houve aumento de consumo, é verdade, tudo isso, esses indicadores melhoraram, mas não é coisa de longo prazo. De longo prazo. Para alterar o padrão de distribuição de renda no Brasil, é necessário fazer com que quem tem muita renda lhe seja subtraída e passada para quem tem pouca renda. Esses caras não entregam renda de graça. Não vão querer dar, que quem tem muita renda não vai voluntariamente dizer, tá bom, muito bem, eu abro mão da minha renda futura em nome de se ter mais distribuição de renda para aqueles que têm menos renda hoje. Um país melhor. Isso não é alguma coisa simples de fazer, mas é urgentíssimo, é absolutamente fundamental. Isso é o pior problema brasileiro, no meu entender.
E as operações da Polícia Federal nos últimos anos? Aí houve uma crítica recente de que há uma certa espetacularização, muito marketing, mas o que a gente tem visto é uma Polícia Federal que tem sido atuante. Que impressão que você tem aí desse trabalho da Polícia Federal? Eu tenho essa impressão. Eu acho que é espetaculoso, certamente, exageram nessa área, né? Muito negócio de operação não sei o que mais, algemas, o diabo. Isso aí é desnecessário. Agora, certamente a Polícia Federal tem tido um papel importante. Agora, mais importante do que a Polícia Federal, que em geral é a ponta, está quem está atrás. Essas operações da Polícia Federal, elas podem ser, sim, originadas por iniciativa do Ministério Público ou dela própria Polícia Federal, mas elas, em geral, são desencadeadas pela Controladoria Geral da União, que identifica um padrão de mau uso de dinheiro público em alguma espécie de programa do governo e pede para a Polícia Federal fazer a averiguação, a busca, não sei o que mais. Como quem aparece na televisão é o sujeito ali com a algema, que não sei o que lá, escrito Polícia Federal, acha que é a Polícia Federal, mas não é. Foi a CGU que fez. Cláudio, a Transparência Brasil, em algum momento, você nesse trabalho, sofreu ameaça? Nunca. Nunca telefonema, nada? Olha, para com isso? Não. Nunca fomos ameaçados. Alguma tentativa de corrupção? Falando, não publica isso, não divulga tal informação. Não, seria excessivo, né? Não. Nada disso. Nunca tiveram essa cara de pau. Cláudio, nós temos aqui nosso tempo está acabando e a gente tem um bloquinho. Nós somos, às vezes, processados, o que é diferente, né? Tem muito processo a transparência? Em alguns, as pessoas não... Porque como a gente divulga informação sobre políticos, né? Os políticos brasileiros mostram seu atraso nesses que entram para o processo. Eles querem nos processam porque nós divulgamos informação que é de domínio público. Como, por exemplo, o fato do sujeito ser réu num processo criminal. O cara quer nos processar porque nós divulgamos isso. Quais políticos estão processando a transparência? Não, isso não, melhor não. É uma informação objetiva, só saber quem... Você sabe que eu nem me lembro, eu tenho uma lista. É verdade. A gente tinha que contar, essa lista tem que ser publicada. Isso dá uma matéria boa, hein? Depois me passa que a Rede TV vai dar. Eu faço isso. Nós temos aqui no programa um pinga-fogo, que é um bloquinho, eu pergunto e o senhor responde de uma maneira rápida ali, sobre algumas personalidades, hábitos, enfim. Vai tirar de letra. Getúlio Vargas. Responsável pelo impulsionamento da modernização industrial brasileira, né? Assim que eu o vejo, né? Tem gente que vai dizer que eu estou errado, que não é nada disso. Não, mas é a sua opinião que eu quero mesmo, é a tua opinião. Juscelino Kubitschek. Um vaselina. A ditadura militar de 1964. Já foi tarde. Fernando Collor de Mello. Deveria ter ficado em casa, né? Itamar Franco. Foi um presidente que teve um governo discreto, né? Mas foi bastante importante no combate à corrupção. Isso, em geral, não é muito reconhecido. Fernando Henrique Cardoso. Frustrou algumas expectativas, né? Foi um governo muito importante para a estabilização das instituições, né? Após o período imediatamente anterior, muito fundamental com relação a isso. E soube navegar, eu acho, né? Num território que já tinha os sinais daquelas minas que hoje estão aí. Lula. Do meu ponto de vista, foi frustrativo, né, o governo Lula, porque eu esperava que o governo Lula tivesse uma ação muito mais forte na distribuição de renda do que teve. José Serra. Eu sou suspeito, sou amigo dele, gosto dele. Aécio Neves. Não me convence. Dilma Rousseff. Gosto da forma como ela aborda as questões práticas da vida, como Serra, né? Serra e Dilma são desenvolvimentistas, eu também sou. Ciro Gomes. Não gosto. Heloísa Helena. Não gosto. Um filme preferido. Um filme preferido, rapaz. Um filme preferido. Você está preocupado olhando a lista aqui? É tranquilo. Fica... Não estou preocupado, não. Estou querendo me antecipar. Um filme... Faz a pergunta do filme depois. Um diretor de cinema preferido. Putz, tá mal, vai, outra. Um ator. Um ator, Jean Reno. Uma atriz. Cláudia Cardinale. Uma música. Uma música. Puxa vida, Construção. Um cantor. Chico Buarque. Linda música. Um cantor. Puxa vida, viu? Louis Armstrong. Uma cantora. Ella Fitzgerald. Um ídolo. Sem ídolos. Um livro preferido. Um livro preferido? Puxa, tem tantos. Um livro Pode preferido. citar mais de um, Não. se quiser. Os Sonâmbulos, de Arthur Koestler. Uma frase ou um pensamento do qual o senhor gosta muito. Uma frase.
Pode ser um poema. Sei, puxa vida, viu? Eu gosto do Corvo, do Edgar Allan Poe, como poema. Um Né? poema. Lembrou de um filme ou de um diretor aí? Ah, meu Deus do céu. Um filme marcante. Eu não gosto muito de cinema, então por isso é que eu tenho dificuldade em responder a isso. E não é uma coisa que me interesse muito o cinema. Vamos passar essa então. Cláudio, infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigado, valeu, excelente. Vamos repetir. Boa noite, a notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Tenha uma boa semana.